Vamos lá, o tema de hoje é um tema que muita gente vem me procurar, né, em função de todo esse momento que a gente viveu nesses últimos meses. Eu acho que não só isso, mas isso potencializou muito, de muita gente ter, ao longo desses meses, ganhado alguns quilos extras em função de vários fatores, home office, enfim, perder aquele controle de se organizar no dia a dia, comer mais fast foods, enfim, vários motivos, né, fizeram as pessoas ganharem mais peso, e, como a Ayla falou, as festas contribuíram muito para isso também, né, final de ano a gente acaba exagerando, comendo mais, festejando, né, festejando mais ou menos, né, também, né, mais, e a gente acaba comendo mais, e sempre no começo do ano a gente tem aquela promessa, putz, esse ano tem que ser diferente, esse ano eu preciso mudar, né, melhorar a minha saúde, emagrecer, enfim, recuperar aquele peso que eu tinha, talvez no começo do ano passado, né, porque eu tenho visto isso no consultório mesmo, muitas pessoas me procurando, principalmente, né, em função desse ganho de peso que aconteceu ao longo dos meses. E o tema de hoje, então, né, minha proposta é apresentar para vocês um pouco da minha estratégia a nível de consultório, de como eu conduzo, qual é a minha conduta, na verdade. Eu fiz um resumo disso tudo, vou passar para vocês algumas informações práticas, né, que vão ajudar vocês, inclusive, a iniciar esse processo, e entender um pouquinho, né, por como que a gente identifica que tipo de estratégia é melhor para mim, enfim, a gente tem que entender todo esse processo e para poder tomar decisões melhores, né, porque acho que a gente vive num momento, né, claro, todo mundo está na atenção no digital, e no digital tem muita informação, principalmente sobre emagrecimento, dietas, estratégias, enfim, tem todo mundo falando de tudo, e a gente tem que ter um pouco de bom senso, entender, né, realmente o que funciona, o que não funciona, e a minha intenção, né, não só de hoje, mas ao longo das lives, né, de passar informações relevantes para vocês, poderem se organizar e colocar isso em prática para ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, né, não precisa ser restrita. Na verdade, a gente tem que pensar muito mais na qualidade do que na quantidade em certos momentos, enfim, tudo isso a gente vai conversar ao longo desses encontros, né, mas a proposta de hoje é passar para vocês essas informações, vou falar um pouquinho desse princípio dos 3 R's, que na verdade eu organizei dessa forma, porque faz sentido, e eu vou explicar para vocês qual o contexto disso, o que está envolvido nesse princípio dos 3 R's, e também como a gente coloca isso em prática, certo? Então, vamos lá, vou falar de alguns passos que são importantes, né, para a gente chegar no final, que é ter estratégias que funcionam para ajudar a gente no emagrecimento. A gente tem que entender o começo, onde começou tudo isso, né? Por que eu vim ganhando peso ao longo dos meses, né? E é muito interessante isso, porque muita gente senta na minha frente lá no consultório e eu começo a perguntar, né, e tal, e aí me conta, né, e tal, o seu dia habitual, como que você conduz a sua alimentação, e esse exercício, né, de fazer um recordatório, ele é extremamente poderoso, porque quando a gente senta e começa a documentar mesmo, a gente começa a perceber como a gente tem desvios da alimentação pequenos, mas tem ao longo do dia, e tudo isso, ao longo de uma semana, potencializa tudo isso, né, desse excesso calórico que a gente acaba consumindo. Então, passo número 1, para a gente chegar no final, né, da nossa conversa de hoje, é fazer um exercício de vocês fazerem um recordatório de no mínimo 24 horas, ou de um dia até 3 dias, acho que é legal fazer, sentar e documentar tudo que vocês comem. Então, café da manhã, não só a qualidade, eu como pão, eu como isso, como aquilo, mas em termos quantitativos também. É uma fatia, 2 fatias, é uma colher, 2 colheres, enfim. Isso é super importante. Porque quando a gente
olha para esse resultado no final de um dia, a gente consegue perceber como a gente escapa do esquema que a gente se propôs a fazer, de se organizar. Né? Então, tem as beliscadas, tem, é só um pedacinho, é só uma batatinha frita, é só um bombonzinho, isso é todo dia, né? Esse é o ponto onde eu quero chegar. A gente até pode fazer isso, pode ter esses alimentos no nosso dia a dia, mas para a gente voltar a recuperar o peso e a saúde, a gente não pode ter essa frequência diária, não pode ser diário, a gente tem que se organizar para que isso seja pontualmente, esporadicamente, em algum momento. Mas nesse momento, se vocês estão aqui ouvindo essa live, é porque vocês querem alguma orientação, alguma coisa que levem a vocês a realmente a terem uma saúde e recuperar o peso, enfim, tudo isso, certo? Passo número 2 é entender quais os grupos alimentares que devem fazer parte da minha alimentação e os grupos alimentares que não devem fazer parte da minha alimentação no dia a dia. Isso pode ser assim, uma informação que talvez muitas de vocês já sabem, porque todo mundo já sabe que não pode comer industrializado, não pode comer alimentos congelados, processados e tudo mais. Isso todo mundo sabe, né? Que isso daí não deve fazer parte do nosso dia a dia. Mas muita gente não sabe os grupos alimentares que devem fazer parte do nosso dia a dia, né? A gente tem 3 grandes grupos alimentares, né? São os grupos que nos fornecem energia, que é o grupo energético, o grupo que fornece substrato para a gente construir tecido, que é o grupo construtor, e o grupo que regula todos os nossos processos metabólicos do nosso organismo, que é o grupo, né, das vitaminas e minerais. Então, dentro desses 3 grupos, a gente tem alimentos, né, que fazem parte. Então, no grupo energético, a gente tem os carboidratos, né, que, resumindo, seriam os cereais integrais, batatas, tubérculos, assim por diante. Os açúcares, né, também são carboidratos. A gente tem as gorduras, que também fornecem bastante energia. Então, óleos vegetais, oleaginosas, algumas frutas, né, mais ricas em gordura, o coco, o abacate. A gente tem manteiga, creme de leite, enfim, gorduras de origem animal. Daí a gente tem, no grupo construtor, nós temos as proteínas, né, 2 grandes grupos de proteínas vegetais, onde a base das proteínas vegetais são as leguminosas, e as proteínas animais, né, que são as carnes, ovos e derivados de leite. E depois a gente tem o grupo regulador, que o grupo regulador são as vitaminas, os minerais e as fibras, nos fornecem esses elementos extremamente importantes para todos os processos metabólicos do nosso organismo. E aí, quando a gente para entender aonde esses grupos entram no meu dia a dia, eu queria que vocês fizessem um exercício e percebessem qual a participação de cada grupo desses no dia a dia de vocês. E vocês vão ver, porque eu posso falar que 99% das pessoas tem sempre esse desequilíbrio no primeiro momento, né? O grupo regulador, que são das vegetais e frutas, que fornecem vitaminas e minerais, ele simplesmente quase não aparece, né? E ele é extremamente importante, e vocês vão entender a importância desse grupo até o final da nossa conversa de hoje. E aí, quando a gente observa que existe esse desequilíbrio, porque ou tem muito carboidrato, né? A gente consome muito carboidrato, até em quantidades maiores que a gente precisaria, talvez por isso a gente tem esse desequilíbrio, a gente acaba ganhando peso, e também hoje tem uma linha muito forte de supervalorizar a proteína, principalmente animal, e a consequência disso, né, vem gerando muitos processos de desequilíbrios, de inflamação, de toxicidade nas pessoas, né? Mas então, vamos lá. Então, a gente identificou, né, quais são os grupos que devem fornecer, devem estar presentes no nosso dia a dia, e a gente também já sabe que os grupos que são mais restritivos ou não são tão permitidos, eles devem vir participar do nosso dia a dia de uma forma pontual. E quais seriam esses alimentos? Então, como eu falei, os processados, industrializados, e aí é exatamente esse ponto, né? Se a gente não reconhece aquilo lá como nutriente, como alimento, né? Esses alimentos processados, a gente realmente não tem uma função nutricional, e a gente acaba colocando isso para dentro do nosso organismo, certo?
Isso, a gente não faz isso um pouquinho, de vez em quando, e a gente vem fazendo isso numa frequência cada vez maior. E aí entra o próximo ponto que eu queria comentar com vocês, que a frequência desse consumo desse tipo de alimento e a ausência do grupo regulador, em algum momento, começa a me gerar problemas de saúde. E aí, que é um ponto que eu queria passar para vocês, que é bem importante, é vocês identificarem em algum momento, será que eu preciso fazer um detox? Né? Porque a consequência, talvez não só de chegar num processo inflamatório, de ganhar peso ter peso em excesso, então, nem nada disso, mas o processo em si, ele vai gerando um certo grau de toxicidade, e é interessante a gente parar para observar se naquele momento realmente estou precisando de um detox, certo? E aí, gente, eu queria passar para vocês umas dicas práticas de vocês observarem o corpo de vocês para entender, será que eu estou no momento realmente de fazer um detox? Então, isso é bem importante, né, porque às vezes o corpo a gente vai colocando coisas para dentro e o corpo vai dando sinais, né, de atenção, alerta, não está legal, e a gente não presta atenção. E aí eu vou passar para vocês aqui alguns sinais clínicos, né, que nosso corpo pode dar para a gente e que a gente pode, tá na hora de eu parar, tá na hora de eu mudar isso daí. Então, um dos sinais importantes que é legal vocês observarem de manhã, logo pela manhã, observar a língua. A língua, para ver se ela tem uma saborra. Saborra que é tipo uma camada branquinha, ela pode ser branca ou ela pode ser meio esverdeada. E aí, dependendo da coloração, eu posso entender que eu estou ou com um processo gástrico comprometido, se ela for branca, e se ela for mais esverdeada, eu vou ter talvez já tenho uma sobrecarga hepática, meu fígado já está reclamando, e aí eu começo a produzir essa borra e formar essa borra na língua, uma coloração mais esverdeada. Então, uma dica é observar de manhã a língua. Um outro órgão extremamente sensível a esse processo de toxicidade alta é o intestino. Então, é bem comum as pessoas, quando entram nesse processo, ou estão com o intestino extremamente preso. E aí, gente, o que é o intestino preso? As pessoas hoje relatam, assim, falam que, o meu intestino é normal, eu vou a cada 3 dias no banheiro. E no banheiro a cada 3 dias não é normal, né? A gente não come a cada 3 dias para ir no banheiro a cada 3 dias, a gente come todo dia, e a gente tem dentro, se a gente tiver com uma alimentação equilibrada e tudo funcionando de uma forma ok, a gente vai no banheiro todo dia, esse é o nosso normal, né? Quando isso não acontece, alguma coisa precisa ser mudada, porque o corpo está sendo sobrecarregado, alguma coisa está acontecendo ali. E quando isso não acontece, possivelmente eu estou aumentando minha produção de endotoxinas, né? Então eu começo a me intoxicar também. Existe um desequilíbrio intestinal aí acontecendo. Então, ficar com o intestino preso ou ficar com o intestino muito solto, tipo comer e já ir logo precisar ir no banheiro várias vezes ao dia, assim, também é um sinal de que alguma coisa não está legal. O trânsito está muito acelerado, então alguma coisa está incomodando o seu intestino, ele está dando sinais de inflamação. Então, observar a língua, observar o intestino, se está funcionando, né, regularidade do intestino, gases, né, então se a gente estiver produzindo gases muito fétidos, é um sinal de desequilíbrio de microbiota intestinal, a gente tem uma quantidade bem interessante de bactérias no nosso intestino que elas vivem em equilíbrio, né, se elas são bem tratadas, se a gente dá o alimento que elas querem, né, e se existe um desequilíbrio, algumas bactérias, as mais putrefativas, que produzem mais gases, elas ficam aumentadas. Então, esse desequilíbrio é um sinal de que alguma coisa não está legal ali. Então, a gente tem que olhar para isso também, é um sinal. Bom, vamos lá. Outra coisa que é bem legal de a gente observar, e as pessoas não se dão conta, se não prestam atenção, a gente tem um órgão gigante, né, que envolve a gente, que é a nossa pele,
E ele é extremamente sensível, né? Se a gente está num grau de toxicidade alto, o nosso corpo está sendo sobrecarregado, a gente, né, aparece na pele, né? Desde manchas, coceiras, nas dobras, manchas no pescoço, enfim, a gente é um sinal também ou de sensibilidades alimentares, ou de algum tipo de reação alérgica, sistema imunológico talvez em alerta também. Então é bom observar isso, tá? A gente tem hoje muitos estudos mostrando da relação de alergias com de pele, né, problemas de pele com sensibilidade alimentar, né? Então, bom, eu falei então de observar a língua, observar o intestino, observar a pele, dores, né, gente? A gente acaba assistindo dores. Quando a gente está num processo inflamatório no organismo de um modo geral, as dores estão presentes, dores articulares, dor no joelho, dor no tornozelo, enfim, é muito comum isso, né? Sentir as pernas pesadas, pernas inchadas, né? É um processo de retenção de água e isso gera desconforto e tudo mais. E é isso. E outro sinal também que é mais gástrico, né, a nível de estômago mesmo, é quando você quando você relata assim no final de uma refeição que aquela refeição caiu que nem um tijolo, né? Então você fica horas e horas e horas digerindo, é um sinal de que alguma coisa, algum desequilíbrio no seu estômago está acontecendo, alguma alteração de pH, porque em um pH ótimo a gente tem a capacidade de digerir os alimentos de uma forma bem tranquila, tá? Beleza, identifiquei que eu preciso realmente fazer esse processo de limpeza, de detox, e aí vai entrar esse método, na verdade, dos 3 R's que eu, né, criei. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou retirar, né, por um período, a gente chama isso, pode se chamar como dieta de eliminação, eu vou eliminar coisas que estão me inflamando, que estão me intoxicando, né, porque não adianta nada eu querer entrar num detox se eu continuar ingerindo as mesmas coisas, eu preciso tirar, a entrada precisa parar de acontecer, né, de toxina. E quais seriam esses alimentos que não devem fazer parte, né, da minha alimentação quando eu decidi fazer um detox? Então, basicamente, a gente está falando de proteínas animais, porque elas são extremamente inflamatórias, né? Elas comprometem vários sistemas dentro do nosso organismo, acidificam o nosso corpo, tem uma quantidade enorme de toxinas, né? A gente sabe, tem todo um contexto aí. Elas têm uma quantidade de gordura não tão boa, gordura saturada, que não é interessante nesse momento, e então a gente vai tirar, nesse primeiro momento, a gente vai eliminar as proteínas de origem animal, e, claro, a gente vai introduzir alimentos que vão me ajudar, né, a gente a eliminar esse excesso de toxinas. Na verdade, a gente tem que ajudar 2 grandes órgãos que fazem esse processo, né, a gente tem que ajudar o nosso fígado a eliminar essa toxina, né, 65% do detox do nosso corpo acontece através do fígado, e a gente precisa ajudar o nosso intestino, né, regularizar tudo isso, que é um dos órgãos mais importantes que a gente tem, e ajudar ele a funcionar de uma forma equilibrada. Então, a gente vai introduzir grupos alimentares que lá no começo, quando a gente fez o recordatório, a gente identificou que esse grupo não faz parte do dia a dia, que é o grupo regulador, porque para eu regular isso agora, né, depois que eu identifiquei que eu preciso de detox, eu preciso colocar o grupo regulador no meu organismo, preciso colocar esses alimentos para dentro, que basicamente são vegetais, frutas, plantas de um modo geral. Então, a gente vai ter que colocar muita vitamina, muito mineral e fibra para equilibrar todo esse processo de novo. Então, primeira coisa, a gente retira. Aí, segundo R, a gente restaura. Por que a gente tem que restaurar? Porque a gente inflamou, a gente está inflamado, a gente está com sensibilidades, o corpo está, né, tá dando sinais, então a gente tem que restaurar tudo isso, e aí entra o grupo de vegetais, de frutas, de muitas plantas, através de vários tipos de preparações, então tomar vitaminas, smoothies, sucos, saladas, comer várias preparações, enfim, é realmente ter uma alimentação mais baseada em plantas, e claro, né, gente, a gente está falando de detox, né, não faz sentido eu entrar num detox
e, se possível, entrar nesse detox com alimentos orgânicos, né, sem agrotóxicos, por favor. Então, a gente retira, a gente restaura, depois a gente reorganiza. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente entra nesse processo de detox, de tratar, de desinflamar e tal, acontece vários reajustes, várias coisas acontecem no nosso corpo, né? E uma delas é, claro, a consequência de restaurar, de organizar, de nutrir a célula de novo. A consequência é o quê? É perda de peso. Muitas pessoas perdem peso, sim, nesse processo de detox, desinflama, desincha, né? Recupera energia, enfim, ganha vitalidade e tudo mais. E aí a gente tem que reorganizar, porque é natural, né, que por ser um processo, de certa forma, para algumas pessoas um pouco mais restritivo, né, já que a gente tira o grupo alimentar, né, de proteínas animais, em algum momento isso daqui volta. Então a gente reorganiza tudo isso, mas de uma forma equilibrada, né, para que não volte para aquele processo que iniciou no começo. Então, a ideia é que tudo que foi implementado nesse processo de detox continue. Isso tem que continuar, fica para a vida, porque a resposta do organismo é tão boa, é tão incrível, que a gente não quer voltar para um padrão anterior. Só vivenciando isso, só, né, fazendo esse processo acontecer, que a gente reconhece que não dá para voltar para o padrão anterior, e a gente quer continuar, né, nesse padrão. E aí, claro que nesse processo de detox, a gente perde peso, emagrece, restaura bastante coisa, mas algumas pessoas gostariam de continuar emagrecendo, né? A gente consegue perder mais ou menos uns 3, 5 quilos, algumas pessoas 7, enfim. Mas e aí, como que eu continuo depois? E aí, quando a gente reorganiza a alimentação para chegar num padrão que seja legal, que eu levo para a minha vida, que eu tenho o controle da minha alimentação e da minha saúde, porque eu vou saber entender o que, que meu corpo está precisando. Acho que esse é o grande lance, né, de você perceber o que, que seu corpo está precisando. Pô, eu não posso comer esse determinado alimento que acaba comigo. E a gente precisa perceber isso. O que eu preciso colocar que vai me ajudar a equilibrar? Então, quando a gente tem o controle disso, é uma coisa incrível, né? E aí, quando a gente reorganiza tudo isso, a gente associa nesse processo de reorganização estratégias, ferramentas que vão potencializar esse processo de emagrecimento para algumas pessoas, para outras vão rejuvenescer, porque são ferramentas extremamente interessantes para as nossas células, né? E aí, fora isso, a consequência disso é continuar perdendo peso, e de uma forma muito legal, assim, sem... eu não falei em nenhum momento que tem que restringir alguma coisa, só tirei alguns grupos alimentares, mas a gente come muito, é para comer muito, é para comer muita planta, é para comer muita fruta, muito vegetal, várias formas, né? Então, acho que é essa ideia de, quando a gente vai restaurar, nutrir a célula de novo, né? E sentir esse benefício. Só para a gente finalizar, então, quando a gente restaura e reorganiza, a gente associa algumas estratégias aí para continuar nesse processo e ter o controle de toda a nossa alimentação, né? Bom, vamos lá, então, para finalizar o nosso bate-papo, eu gosto muito da parte prática, né? E como eu falei sempre, no começo, aliás, do nosso bate-papo, que esse ano, no canal da Isa, quando eu vou compartilhar com vocês todas essas informações, dicas e tudo mais, algumas lives vão ser práticas, mas muitas vão ser teóricas e esse bate-papo vai acontecer com vários temas, porque temas sobre nutrição, né, para se ter saúde é o que não falta. Então, gente, a minha dica prática para hoje, tá? Eu acho que para vocês começarem amanhã a colocar em prática, para não ter nenhum tipo de desculpa, né? É simplesmente misturar 4 ingredientes no liquidificador. E, por favor, fazer isso todos os dias, porque não adianta, detox não é um dia, detox não é 2 dias, porque a gente se intoxica todos os dias. Então, a gente tem que fazer detox todos os dias também. Então, não adianta fazer o suco ou fazer um não sei o que lá uma vez na vida, uma vez de vez em quando. Então, é todo dia. E quando você entende o princípio do que eu tenho que colocar para dentro para o meu corpo detoxificar,
Você pode criar, você cria o que você quiser, mas você tem que colocar isso para dentro, tem que colocar nutrientes que vão ajudar o seu corpo a se reequilibrar. Então, a dica de hoje, para você começar amanhã, é a seguinte: misturar 4 ingredientes muito simples. Folhas verdes escuras, uma fruta rica em vitamina C, uma fruta doce e um líquido. Então, couve, limão, banana e água. Mais simples impossível. Suco verde, mais simples impossível. Pô, Isabela, suco verde, todo mundo fala de suco verde? Sim, todo mundo fala de suco verde. Mas quantos aqui fazem isso todos os dias? Aí não adianta, gente. Não tem um segredo mágico, não tem nada. É colocar em prática. Faça isso todos os dias e eu quero ver se vocês não vão ter resultado. Se o intestino não começa a funcionar melhor, se você não começa o dia com mais energia, mais disposição, né? Enfim, se as dores não começam a diminuir, se você deixa de ter gases, porque as suas bactérias do seu intestino ficam mais felizes, enfim, não tem muito o que falar, gente, é colocar em prática. E é isso. Obrigada por terem vindo, obrigada pela presença, obrigada por participarem. Um beijo e até amanhã. Um beijo.